Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, e nossos queridos amigos Richard D. Wolff e Michael Hudson estão aqui conosco. Bem-vindos de volta, Richard e Michael. Bom estar de volta, Jumor aqui. Por favor, inscreva-se, clique no botão de curtir e siga Richard e Michael. Logo abaixo dos nomes deles na imagem, você verá que está escrito democracyatwork.info. Você pode acessar esse site ou o canal no YouTube. E no caso de Michael Hudson, é michael-hudson.com. Lá você pode encontrar as transcrições dessas entrevistas que estamos fazendo aqui neste podcast, junto com muitos outros artigos que Michael costuma publicar em seu site. Deixe-me começar com você, Michael, sobre a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. A nova doutrina parece identificar ou apontar a China como o principal inimigo dos Estados Unidos. Então aqui vai a pergunta. Se a segurança dos Estados Unidos depende de controlar os ambientes de outras nações, os Estados Unidos podem algum dia se sentir seguros em um mundo onde potências emergentes insistem em sua soberania, Michael? Bem, esse é exatamente o problema, Nima. Para os Estados Unidos, segurança significa a capacidade de controlar o resto do mundo, o meio ambiente, outros países. E na medida em que esses países têm sua própria soberania, para agir de forma independente, a política externa dos Estados Unidos se sente insegura. Mas o problema é que, quando tenta resolver essa insegurança cercando a Ásia e o resto do mundo com suas 800 bases militares, isso, por sua vez, ameaça a segurança de outros países. Portanto, há uma simetria fundamental embutida em todo o conceito de segurança dos Estados Unidos, desde o início. E é esse o ponto que Vladimir Putin tem passado quase um ano tentando explicar à equipe de Donald Trump. Ele diz que a segurança deve ser mútua para todos os países e que a expansão da OTAN para a Ucrânia ou para qualquer uma das regiões ao redor da Rússia representa uma ameaça à sua segurança. A ideia é que a insegurança dos Estados Unidos não pode se traduzir em insegurança militar real para outros países. Bem, o único fator que está causando toda essa insegurança econômica e militar é a China. Desde a Conferência de Bandung dos Países Não Alinhados em 1955, quando eram chamados de Nações Não Alinhadas, eles têm buscado se libertar do legado do colonialismo e do imperialismo financeiro, de seus déficits comerciais e do controle de sua política de desenvolvimento pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, que serviam aos interesses dos Estados Unidos. Bem, a mesma situação existia nos anos 1970, com a tentativa de criar uma nova ordem econômica internacional. O problema era que esses países podiam reclamar, mas na verdade não tinham uma alternativa à sua dependência do comércio com os Estados Unidos, dos investimentos norte-americanos e de todo o sistema financeiro mundial, que era controlado pelos Estados Unidos em benefício próprio. O padrão baseado em títulos do Tesouro, a forma como os bancos centrais estrangeiros vendem suas assets. Nas últimas décadas, a China alcançou pela primeira vez um grande progresso em direção à sua própria autossuficiência por meio de sua política de socialismo industrial com características chinesas e de seus crescentes vínculos comerciais e de investimento com o restante da Ásia, liderados pelo comércio com a Rússia e a Ásia Central como parte da iniciativa do Cinturão e Rota. Pela primeira vez, o restante do mundo tem a capacidade de ser mutuamente interdependente entre si, sem depender realmente do mercado dos Estados Unidos. Na medida em que conseguem se desvincular, desdolarizar suas economias e transferir sua dependência para a China e a Rússia em termos de manufatura e matérias-primas, substituindo essencialmente os Estados Unidos. Bem, é por isso que, como você apontou antes, os Estados Unidos chamam a China e a Rússia de concorrentes, não de inimigos. Mas eles, na verdade, não estão competindo, porque não fazem parte do mesmo sistema econômico.
A China vem seguindo essencialmente a mesma lógica, reinventando a roda que a Grã-Bretanha, a Alemanha e os Estados Unidos seguiram no século XIX, tendo uma economia mista com infraestrutura básica de transporte, comunicação, saúde e educação fornecida e subsidiada pelo governo. Os próprios Estados Unidos se desindustrializaram, não apenas por dependerem de países estrangeiros com mão de obra barata para reduzir o custo do trabalho americano, mas também porque a financiarização que ocorreu é basicamente incompatível com o capitalismo industrial. O capitalismo financeiro, no estilo dos Estados Unidos, tem usado os lucros corporativos não para investir na construção de mais fábricas, empregar mais trabalhadores ou financiar pesquisa e desenvolvimento para crescer, mas sim para recompras de ações e pagamento de dividendos, para elevar os preços das ações e ganhar dinheiro a partir do dinheiro e não da indústria. Assim temos realmente, como já discutimos antes, esses dois sistemas diferentes moldando o desenvolvimento do mundo: o socialismo industrial, que é muito semelhante ao capitalismo industrial do final do século XIX, e o capitalismo financeiro nos Estados Unidos, que vem enfraquecendo a economia norte-americana. Portanto, a estratégia de segurança nacional trata, na verdade, de como os Estados Unidos vão resistir ao seu declínio e à crescente perda de poder econômico, militar e monetário para a China. Países ao redor do mundo estão começando a se desdolarizar, ou seja, estão negociando entre si em suas próprias moedas em vez do dólar americano. A China criou um sistema alternativo de pagamentos eletrônicos para que os países não precisem mais passar pelo sistema europeu SWIFT de compensação bancária, um sistema que os Estados Unidos transformaram em arma ao ameaçar cortar a Rússia e, obviamente, a própria China. Dessa forma, podem interferir e bloquear a capacidade desses países de financiar seu próprio comércio exterior e seus investimentos. A China já declarou, bem, nós não precisamos depender dos Estados Unidos. Não precisa ser assim. Bem, essa ameaça da China, dizendo que não precisa ser assim, é o que os Estados Unidos veem como a grande ameaça à sua segurança nacional. Ainda mais ameaçador é o fato de que outros países, ao se desdolarizarem, estão se retirando do que chamei de padrão de títulos do Tesouro das finanças internacionais, que começou quando os Estados Unidos abandonaram o ouro em 1971. Antes disso, o general de Gaulle, os alemães e outros países estavam recebendo todos esses dólares que os Estados Unidos estavam inundando o mundo devido aos seus gastos militares no Sudeste Asiático e em outros lugares. Esses dólares acabavam em grande parte nos bancos centrais da Europa, e eles os trocavam por ouro. O suprimento de ouro dos Estados Unidos continuava diminuindo, e essa era a medida básica de poder. Bem, como descrevi em Superimperialismo, uma vez que outros países foram pressionados a não investir em ouro, restou-lhes apenas uma alternativa: os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Assim, eles financiaram não apenas o déficit orçamentário americano, que era em grande parte de caráter militar, mas também o déficit em conta corrente dos Estados Unidos, que correspondia inteiramente a todos os gastos militares americanos no exterior. Portanto, as poupanças e os arranjos monetários de outros países assumiram a forma de financiamento das forças armadas dos Estados Unidos que os cercavam ao redor do mundo. Esse era o caráter basicamente autodestrutivo desse sistema. Ele atingiu seu auge em 1974, quando os países da OPEP criaram o que realmente se tornou o mercado de eurodólares. Eles aplicaram todos os seus excedentes de petróleo em investimentos em títulos norte-americanos, reciclando o dinheiro. E, por causa disso, os gastos militares dos Estados Unidos no exterior não had câmbio do dólar, nem provocaram o consequente aumento das taxas de juros. Bem, tudo isso agora está chegando ao fim, porque outros países têm uma escolha. Eles estão decidindo. A China tem mantido suas reservas em dólares praticamente constantes nos últimos 10 anos.
Mas todo o seu crescimento em reservas econômicas tem ocorrido na forma de acumulação de ouro, o que ajudou a elevar o preço, ou de manutenção das moedas de seus parceiros comerciais. Isso fez com que o dólar tivesse um papel cada vez menor nas reservas internacionais, não apenas da China, mas também de outros países. O principal detentor de dólares ainda é o Japão, que está disposto a mantê-los e basicamente adiar os Estados Unidos. Mas há uma fonte ainda maior do que o Japão, e essa é a criptomoeda, o stablecoin. No Financial Times de ontem, Martin Wolf publicou um artigo inteiro sobre isso, dizendo que os stablecoins devem aumentar de algumas centenas de bilhões hoje para cerca de 2 trilhões nos próximos anos. Isso significa que os países deixarão de manter títulos do Tesouro e, em vez disso, passarão a manter criptomoedas, que então serão investidas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E, é claro, isso aumenta enormemente o risco para outros países que mantêm seu dinheiro em criptomoedas, que podem subir e cair bruscamente, e não são regulamentadas. E eles são basicamente um veículo para criminosos, cleptocratas e chefes de Estado, como Zelensky e seu grupo, manterem seu dinheiro invisível, aparentemente, para as autoridades regulatórias e criminais de seus países. Todo esse desenvolvimento de autossuficiência no exterior andou de mãos dadas com a perda da própria soberania industrial dos Estados Unidos. Então, pode-se realmente dizer que o crescimento da soberania e da independência estrangeiras significa que eles não dependem mais dos Estados Unidos. Foi a capacidade de explorar outros países, por meio de sua dependência comercial, sua dependência financeira, o padrão do dólar, isso foi o que deu aos Estados Unidos sua carona gratuita. E o único grupo que eles realmente podem explorar hoje em dia, em um grau semelhante, é claro a OTAN. A União Europeia basicamente se tornou submissa a todas as exigências que Donald Trump fez, porque a Europa concordou em depender totalmente do mercado dos Estados Unidos para suas exportações, e em abrir mão da esperança de comercializar com o mercado russo, o mercado chinês e o mercado eurasiático em geral. Assim, os Estados Unidos ao menos querem manter a Europa sob seu controle, e a questão é se conseguirão fazer o mesmo com outros países. Tenho mais a dizer sobre isso mais adiante, sobre como a estratégia dos Estados Unidos se baseia no petróleo, na agricultura e em outros fatores. Mas esse é o panorama geral da estratégia nacional dos Estados Unidos e de outros países, e de qual é a assimetria existente aí. Richard, entre na conversa. Qual é a sua opinião? Certo. Como mencionei a você antes de entrarmos no ar, o documento divulgado pelo governo dos Estados Unidos na última quinta-feira, 4 de dezembro, sobre segurança nacional, é um documento extraordinário de importância histórica. E eu começaria dizendo a qualquer pessoa que tenha tempo, vá buscá-lo. Tenho certeza de que está disponível em uma dúzia de lugares diferentes na internet. Leia-o. Não é muito longo, cerca de 20 páginas, mas reúne em um único documento geral boa parte dos novos rumos de que temos falado neste programa há pelo menos 1 ou 2 anos. Portanto, não vou repetir o que Michael disse. Quero seguir em outra direção. Aprendi muito, e continuo aprendendo muito, com um professor de ciência política da Universidade de Chicago, chamado John Mearsheimer. Ele fez muito trabalho sobre conflitos globais entre grandes potências. Foi um dos primeiros a identificar a impossibilidade de a Ucrânia vencer aquela guerra e analisa tudo a partir da perspectiva de grandes potências agindo umas contra as outras. Ele geralmente explica dizendo que é da natureza das grandes potências sentirem-se inseguras quanto à sua situação e que tudo o que fazem, inclusive entrar em guerra entre si, vem da tentativa de lidar com essa insegurança. Sempre me perguntei, por que começar o argumento por aí? Por que não perguntar por que as pessoas têm medo pela sua segurança? De onde isso vem? Isso é literalmente apenas a natureza humana convencional?
Devemos pensar assim, da mesma forma que as pessoas vêm pensando há séculos. E eu acredito que a resposta é não. E acho que isso é relevante neste momento. Aqui está o modelo a ter em mente. É o modelo convencional de concorrência capitalista. Você tem 3 empresas fazendo a mesma coisa. Digamos, sapatos ou programas de software. Não importa. Cada empresa sabe que existem outras empresas e cada uma sabe que o cliente pode ir para outra se não gostar da sua. Então elas tentam melhorar seu produto, dando-lhe novas funcionalidades, pintando-o de uma cor diferente, anunciando-o de uma forma nova e melhor. Mas tudo o que fazem para aumentar sua própria segurança acaba ameaçando a segurança de suas concorrentes. Por quê? Se você tem sucesso ao melhorar a qualidade de seus produtos, você transfere o comprador do produto da outra empresa para o seu. É isso que você espera. É isso que o sucesso representa. O sucesso de cada um coloca em risco o sucesso de todos os outros. Essa é a natureza da competição capitalista. E quando você ensina isso a estudantes nos departamentos de economia, faz algo muito curioso. Diz a eles como a competição gera bons resultados, melhorias, novas tecnologias e assim por diante. E isso é verdade. A competição provoca melhorias de todos os tipos. Mas, como qualquer pessoa com ao menos 10 segundos de Hegel na cabeça saberia, é preciso então fazer a pergunta: quais são as consequências negativas da competição que acabam sendo tão horríveis e destrutivas quanto se poderia imaginar? A competição é o motivo pelo qual uma empresa procura um atalho, usa materiais mais baratos, produtos inferiores, faz propaganda enganosa e realiza uma centena de outras ações que surgem da competição. A ideia de que a competição é algo universalmente bom é uma estupidez. É um sinal de incapacidade de pensar de forma sofisticada. É quando a necessidade ideológica supera completamente a honestidade intelectual. E é assim que o capitalismo se cultiva. Mas para o Sr. Mearsheimer, e como eu disse, tenho enorme respeito por ele. Ele me ensinou muito e é um pensador muito valioso. É da competição capitalista que as grandes potências se tornam inseguras e então tomam medidas para sua própria segurança que acabam ameaçando todos os outros. Analogia perfeita com a competição capitalista. O que levanta a questão, se formos honestos, de se algum dia conseguiremos resolver o problema da hostilidade entre grandes potências, se não eliminarmos o capitalismo do qual tudo isso surge e no qual é modelado. E se passarmos do conjunto de competidores atuais para qualquer rearranjo de competidores que teremos daqui a 20 anos, assim como os de hoje são diferentes dos de 20 anos atrás, o documento de 4 de dezembro nos mostra o quanto a Europa caiu. Os europeus agora terão de se fazer a seguinte pergunta, que nunca ousaram fazer, e que a atual geração de líderes provavelmente é incapaz de formular até mesmo como ideia. Aqui está a questão. O erro que talvez tenhamos cometido na Europa, e por nós, quero dizer Macron, von der Leyen, Starmer, Merz e também Meloni. Vamos incluí-la por completude. Ela é um pouco diferente, mas não o suficiente. Agora eles estão em uma nova competição que ainda não compreenderam. Quem entre a Europa de um lado e os Estados Unidos do outro vai fechar um acordo com a Rússia e a China primeiro e prejudicar o outro ao fazê-lo? Mas essa não é uma jogada que apenas os Estados Unidos podem fazer. É uma jogada que os europeus também podem fazer. Eles estão chegando tarde a esse jogo. Tropeçaram em sua própria incapacidade de enxergar o que o documento de 4 de dezembro agora lhes mostra. Mas haverá forças na Europa que entenderão isso. E em primeiro lugar entre eles estarão as grandes corporações capitalistas, que vão olhar para essa nova situação e dizer a si mesmas: agora precisamos fazer uma escolha estratégica. E com certeza não vamos transferir mais produção da Europa para os Estados Unidos, a menos e até que essa escolha esteja clara.
Isso significa que os Estados Unidos não vão repatriar nada de significativo, e isso não é uma boa notícia para o Sr. Trump. Então esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, acredito que estamos vendo uma mudança, dado que no documento de 4 de dezembro, nem a Rússia nem a China são mencionadas como inimigas. O foco na China é enquadrado como competição. Os Estados Unidos estão... Bem, espero estar errado sobre isso, mas acredito que nesse documento os Estados Unidos reconheceram que não podem mais dominar o mundo. Simplesmente não podem. Não podem confrontar a Rússia e vencer. Não podem confrontar a China e vencer. Se quiserem vencer, precisam limitar seus confrontos a pequenos barcos no Caribe ou a países como a Venezuela. E mesmo isso pode estar além de sua capacidade. Acho que precisamos de um momento de reflexão. Se o que acabei de dizer está mais ou menos certo, como acredito que está, então estamos realmente testemunhando o fim de toda a situação excepcional dos Estados Unidos da era da Guerra Fria. Isso deveria ter sido compreendido desde o início. Não poderia durar. Tivemos 70 anos, basicamente, de uma mesma trajetória, ano após ano, indo em uma única direção, mostrando que o resto do mundo está alcançando e vai superar o que fizemos neste país, por todas as razões óbvias. E acho que é compreendido quase em toda parte do mundo que a verdadeira atitude em relação aos Estados Unidos, embora não possa ser expressa abertamente, porque os Estados Unidos ainda são fortes o suficiente, é que este é um império em declínio, um sistema em declínio. Pode ser que não seja apenas os Estados Unidos que não conseguem controlar o mundo. Pode ser que nem mesmo o capitalismo norte-americano consiga. Pode ser o próprio capitalismo. O sonho irônico dos socialistas por 2 séculos está finalmente se tornando realidade de uma forma que começa a ser tangível. Não dá para continuar fazendo isso desse jeito. Vocês tentaram o multinacionalismo depois da Primeira Guerra Mundial, porque reconheceram que a competição capitalista entre impérios havia lhes dado a pior guerra da história, a Primeira Guerra Mundial. Vocês perceberam que a Liga das Nações, criada depois para tentar seguir em outra direção, foi destruída pela tentativa de desfazer a reorganização do capitalismo que surgiu da Primeira Guerra Mundial. Então Mussolini iria reerguer o Império Italiano, e a Alemanha, o Reich alemão e todo o resto disso. Então tentamos as Nações Unidas, e a Guerra Fria fez disso uma zombaria. Mas esses esforços foram tentativas de uma forma coletiva de lidar com nossos problemas. Vamos descobrir, e isso pode vir da economia, embora, é claro, essa seja uma preferência minha e do Michael, dado o trabalho que fazemos, como as pessoas entendem, que as empresas individuais competindo entre si não são um presente divino para a humanidade, assim como a escravidão ou o feudalismo não foram. É uma fase temporária. Aprendemos a fazer melhor antes, e é aí que estamos agora. Bem, acho que esse é realmente o panorama e o contexto de longo prazo, mas isso não vai acabar. Michael, você consegue me ouvir? O quê? Você consegue me ouvir? Sim, você consegue me ouvir? Sim, estou te ouvindo. Michael, deixe-me te fazer uma pergunta antes de irmos para os seus comentários. Sabe, quando tentam tratar a China como o principal inimigo nesse documento, a NSS, a Estratégia de Segurança Nacional, na minha opinião, isso está, na verdade, acelerando o próprio mundo multipolar que os Estados Unidos tentam impedir. E outro resultado disso seria a desdolarização. Se a desdolarização tiver sucesso, a segurança nacional dos Estados Unidos, baseada em gastos militares financiados pelo Tesouro, pode sobreviver sem o seu almoço grátis global. Bem, é exatamente disso que trata o Plano de Segurança Nacional. A questão é que eles reconhecem a desdolarização, reconhecem que os Estados Unidos não podem controlar o mundo inteiro e que, na verdade, haverá um conjunto de esferas de influência.
Os Estados Unidos, a Rússia e a China, mas não o Japão, farão parte disso. O que os Estados Unidos podem garantir é uma Europa cativa, embora ressaltem, como Richard disse, que a Europa está praticamente se desintegrando, e também a América Latina. Os Estados Unidos querem prender a América Latina, pelo menos para garantir o fornecimento de matérias-primas e petróleo. E mesmo com a divisão do mundo em diferentes blocos, os Estados Unidos ainda têm uma forma de iniciar uma nova estratégia para a Guerra Fria. Você pode encarar o Relatório de Segurança Nacional como um dos dois principais documentos da Segunda Guerra Fria. A estratégia dos Estados Unidos tem sido essencialmente a mesma desde 1945. E, na verdade, desde a Primeira Guerra Mundial. Trata-se de controlar o suprimento mundial de energia, petróleo e gás. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos, junto com a Holanda, têm tentado fazer isso, porque se você consegue controlar o petróleo e o gás do mundo, pode desligar a eletricidade deles, cortar o aquecimento, impedir que suas fábricas recebam o que precisam para funcionar e limitar seu PIB. Portanto, os Estados Unidos ainda estão tentando isolar a Rússia e a China da dependência do petróleo russo. E é disso, na verdade, que se trata a guerra na Venezuela. E a afirmação dos Estados Unidos de uma nova doutrina do Protocolo Monroe faz parte dessa nova estratégia, uma tentativa de revivê-la. Na semana passada, vimos a política de explodir petroleiros que transportavam petróleo e gás russos. Ontem houve outra tentativa contra um petroleiro russo, e também ontem as Forças Armadas dos Estados Unidos apreenderam um navio-tanque que saía da Venezuela com petróleo venezuelano. Ainda não anunciaram para onde esse petróleo vai, mas Trump diz que não chama a Venezuela de país produtor de petróleo. Ele a chama de país narcoterrorista. Isso é como chamar alguém numa escola secundária venezuelana de Coco Pants. Os Estados Unidos agora rotulam de narcoterrorista qualquer um de quem não gostam. Todo mundo é um narcoterrorista, exceto os Estados Unidos, que são o centro do narcoterrorismo patrocinado pela CIA. E os apoiadores dos Estados Unidos, como o ex-presidente de Honduras, que Donald Trump acabou de libertar da prisão por ser um dos maiores narcoterroristas da América Latina. Então os Estados Unidos se apoderaram do petróleo venezuelano e ontem à noite, pelo menos na transmissão do noticiário das 18h30 do Canal 7, perguntaram a ele, o que você vai fazer com o petróleo? E Trump respondeu, bem, acho que vamos ficar com ele. Ou seja, além de se apoderarem do petróleo que a Venezuela tenta vender a outros países para conseguir dinheiro e sobreviver diante das sanções impostas pelos Estados Unidos, Trump diz que estamos a poucos dias de uma invasão terrestre da Venezuela. Nós vamos pegar o petróleo. Vamos devolvê-lo às empresas petrolíferas dos Estados Unidos. Essa é a nossa base. E isso vai ajudar a sustentar o dólar, o balanço de pagamentos e nossa capacidade de continuar gastando dinheiro em todo o resto do mundo. Mesmo que a estratégia de segurança nacional fale sobre esferas de influência, ela não diz que os Estados Unidos podem agora reduzir suas bases militares no exterior. Ela exige que todos os outros países, especialmente o Quad, o Japão, as Filipinas e Taiwan, comprem mais armas dos Estados Unidos e criem uma ameaça constante contra a China, basicamente transformando Taiwan e o Japão na nova Ucrânia. Estão dispostos a morrer até o último japonês? Provavelmente sim. Taiwan está disposta a morrer até o último taiwanês? Acho que não. As Filipinas, talvez, se o ditador receber dinheiro suficiente dos Estados Unidos. Então essa tentativa de controlar o petróleo parece ser independente da divisão do mundo em esferas de influência. E eu não mencionei a dependência da agricultura dos Estados Unidos, mas sim da soja americana. Você já viu exatamente isso. Além do petróleo, fazer outros países dependerem das suas exportações de alimentos, enquanto se usa o Banco Mundial e o FMI para impedi-los de investir em sua própria reforma agrária ou de regular suas economias para produzir alimentos para si mesmos, em vez de culturas de exportação.
Essa é a segunda posição que levou a uma guerra após outra contra a América Latina, começando pela Guatemala em 1953, 1954, quando houve uma tentativa de reforma agrária lá. Todo o esforço dos Estados Unidos para combater a teologia da libertação da Igreja Católica, porque eles trabalhavam justamente por conta própria. E a estratégia de segurança nacional não vai simplesmente declarar: os Estados Unidos têm uma única coisa a oferecer a outros países. Se não for indústria e dinheiro, então é a capacidade de não machucá-los. Concordar. Não vamos matar vocês. Não vamos bombardear vocês. Não vamos fazer com vocês o que fizemos com o Chile sob Pinochet, ou o que planejamos fazer e estamos ameaçando fazer com Maduro na Venezuela. Tomar o ouro do país, como fez o Banco da Inglaterra, e entregá-lo aos opositores do governo venezuelano. Ou simplesmente invadir e tomar o controle em nossa tentativa de refazer a guerra do Vietnã, desta vez na América Latina. E talvez tenhamos mais sucesso nas florestas e selvas da Venezuela do que tivemos no Vietnã e no Sudeste Asiático. Então, é basicamente isso. Bem, o que a China e a Rússia podem fazer para se opor a isso? Para começar, elas já tentaram ajudar a Venezuela a se proteger, fornecendo-lhe armas. Não sabemos que poder isso deu à Venezuela, seja para derrubar aeronaves e mísseis americanos, ou até mesmo para bombardear porta-aviões e navios dos Estados Unidos que estão equipando armas para a invasão da Venezuela. O Irã também faz parte desse triunvirato: China, Rússia e Irã. Você vai notar que o Irã não foi reconhecido como tendo sua própria esfera de influência sobre o Oriente Próximo. Isso porque seria um pesadelo para os Estados Unidos que o Irã, em vez de Israel e dos fantoches americanos, como a Arábia Saudita, controlasse o Oriente Próximo. Eles nem conseguiram mencionar isso. Mas o Irã tem uma resposta muito forte a tudo isso. Se os Estados Unidos forem impedir as exportações de petróleo da Rússia, explodindo seus navios-tanque, e se forem bloquear as exportações da Venezuela, afundando seus navios, invadindo o país e tomando seus campos de petróleo, então o Irã pode simplesmente afundar um navio no Golfo Pérsico. Isso bloquearia a capacidade da OPEP de exportar petróleo por via marítima. E é claro, isso faria os preços do petróleo dispararem. A lógica do Irã poderia ser: se não podemos comercializar, se os Estados Unidos nos impedem de negociar com suas sanções, então se eles nos bloqueiam de vender nosso petróleo, nenhum outro país do Oriente Médio poderá vender o seu também. Vamos explodir um navio e não permitiremos nenhum comércio de petróleo do Oriente Próximo, a menos que nos concedam nossos direitos soberanos de exportar petróleo para quem quisermos e receber o pagamento na moeda que quisermos. Então acho que essa é a situação iraniana, a situação do Oriente Próximo, até mesmo a situação em Israel, atuando como um representante dos Estados Unidos para conquistar o petróleo iraquiano, o petróleo sírio, e para ameaçar os outros países árabes produtores de petróleo com uma simples tomada militar, caso não continuem usando seus lucros do petróleo para investir e financiar a economia norte-americana. Tudo isso faz parte da estratégia mais ampla de segurança nacional. Acho que provavelmente estamos fazendo um trabalho melhor de explicar essa estratégia no seu programa do que o próprio documento de 4 de dezembro faz. Embora, é claro, ele seja importante pela forma explícita com que tenta expressar as ambições dos Azores para uma Segunda Guerra Fria, sem realmente descrever o que estamos vendo se desenrolar como sua estratégia. Se eu puder acrescentar só mais uma coisa, Nima. Vá em frente, Richard. Achei que o exemplo mais emblemático foi o acordo de von der Leyen com Trump. Já faz 2 ou 3 meses, mas foi aquele passo final em que o Sr. Trump reduziu as tarifas sobre os países europeus em geral para cerca de 15 ou 16%. E em troca dessa concessão, um exemplo da noção de Michael, vamos reduzir o dano que estamos causando a vocês,
von der Leyen concordou com duas coisas. Primeiro, que haveria a compra de cerca de 700 bilhões de dólares em gás natural liquefeito como fonte de energia da Europa, a um preço aproximadamente 3 vezes maior do que custaria a energia equivalente se tivessem comprado petróleo e gás russos por gasoduto ou por via marítima. E a segunda coisa que von der Leyen concordou em fazer foi estabelecer um fundo de cerca de 700 a 750 bilhões de dólares ao longo dos próximos 5 a 10 anos, dinheiro europeu que seria investido nos Estados Unidos. Agora, há uma palavra na língua inglesa para o que von der Leyen aceitou. A palavra é tributo. Este é o tributo que um membro subordinado de um império paga a quem está no comando do império. É como o que Roma recebia dos povos ao seu redor, ou o que o Império Otomano recebia no auge de sua dominação, e assim por diante. Antes do documento de 4 de dezembro, tudo isso era racionalizado por políticos na Europa como uma parte necessária para vencer a guerra na Ucrânia e sustentar a aliança da OTAN. Bem, a guerra na Ucrânia acabou, no que diz respeito à questão de quem está vencendo. E a aliança da OTAN está em sua viagem final, em virtude do documento de 4 de dezembro. E isso, na verdade, e esse é o meu ponto, vai libertar essas lideranças europeias medíocres para seguirem uma direção diferente, porque o rumo que estavam tomando significaria que a oposição de esquerda, forte em lugares como Espanha e França, e a oposição de direita, forte em países como Alemanha e Polônia, agora teriam menos oportunidade de derrubar esses líderes, já que eles não estariam mais em posição de zombar deles por terem pago o tributo. Todo país europeu saberia que seu desenvolvimento econômico está severamente prejudicado pelo que von der Leyen concordou em fazer. Isso nunca deveria ter acontecido. E agora eles também têm uma escolha. Eles também. Sabe, há um boato, não sei se é verdade, mas havia um boato há 2 anos de que Macron perguntou ao BRICS se a França poderia entrar, e ele foi recusado. Bem, acho que agora veremos a retomada dessas ideias de uma forma que não veríamos sem aquele documento e o que eles põem em inglês, claro, bem diante de todos. Michael, se os países deixarem de manter títulos do Tesouro dos Estados Unidos, me parece que os Estados Unidos não apenas perdem sua dominância global, mas também o motor financeiro que financia suas próprias forças armadas. Não sei se isso foi considerado, se essa mentalidade foi considerada nos documentos. Bem, você pensaria que isso é lógico o suficiente, mas Donald Trump diz que há um lado positivo. Ele disse que quer que o dólar caia. Essa é uma das razões pelas quais ele quer que o Federal Reserve reduza as taxas de juros, para que os americanos vendam seus títulos do Tesouro e comprem títulos de governos estrangeiros que rendem mais. E Trump diz que, bem, se o dólar cair, isso tornará nossas exportações e nossa indústria mais competitivas. O problema é que não há mais indústria com a qual ser competitivo. Ele está vivendo uma fantasia. Grande parte da estratégia de Trump e também da estratégia de segurança nacional gira em torno disso. É tudo fantasia. E a ideia é que, bem, o relatório vem insistindo. Apesar de tudo que disse sobre a Europa, como Richard acabou de mencionar, os últimos dias ainda trouxeram nova pressão. O Wall Street Journal de hoje afirma que os Estados Unidos apresentaram uma nova estratégia para fazer com que a Europa confisque os 200 a 240 bilhões de dólares que a Rússia tem depositados na Bélgica, na Euroclear. Segundo o jornal, há todo um plano para isso. Há alguns meses, os Estados Unidos contrataram a BlackRock, a empresa de investimentos. Disseram que pretendem dar a BlackRock um contrato para analisar todas as formas pelas quais empresas americanas e suas afiliadas europeias podem lucrar investindo na Ucrânia, em terras raras e coisas do tipo.
e o líder da facção mais anti-Rússia da Alemanha, Merz, havia trabalhado para BlackRock, o que lhe dá uma vantagem pessoal. BlackRock. So he has a personal advantage. He can leave the government and go back to work for BlackRock as helping. Ele pode deixar o governo e voltar a trabalhar para BlackRock, ajudando a investir e obter lucros e ganhos de capital enormes com esse investimento dos Estados Unidos e da Europa na Ucrânia, dos quais provavelmente de 30% a 40% serão lucros puramente superfaturados, como geralmente acontece com o desenvolvimento imobiliário. E, essencialmente, todos os subornos e pequenos envelopes brancos, cheios de dinheiro, como dizem, vão para todas essas pessoas. Então, esse é realmente o plano. Acho que a ideia é que todo esse dinheiro será confiscado e usado como um fundo para investir na Ucrânia. E uma das coisas malucas que o Wall Street Journal disse é que eles vão ficar com a usina nuclear de Zaporizhia, se é assim que se pronuncia. Obrigado. Zaporozhia. Yeah. Thank you. The nuclear power plant is going to be. A usina nuclear será usada para abastecer todo um centro de processamento de informações, porque informação, inteligência artificial, requer enormes quantidades de eletricidade. Essa eletricidade não está disponível nos Estados Unidos e, obviamente, não está disponível na Europa, porque é preciso gás, energia atômica ou energia solar para isso. Eu não mencionei antes que uma das formas de bloquear a autossuficiência energética estrangeira, em vez de depender do petróleo dos extremes, é a energia solar e eólica. A produção de eletricidade nos Estados Unidos tem se mantido absolutamente estável na última década. O Wall Street Journal tem um ótimo gráfico sobre isso. A produção de eletricidade da China aumentou muito, e uma das principais fontes disso são seus painéis solares e a energia eólica. As Nações Unidas, nas conferências sobre o clima, têm tentado impulsionar a desdolarização. Os Estados Unidos bloquearam as Nações Unidas e outros países de descarbonizarem suas economias e de avançarem para a energia solar e eólica, porque a China é a produtora de painéis solares com os preços mais competitivos de todos os tempos e os painéis mais eficientes. Além de ser também a principal produtora das lâminas metálicas para os moinhos de vento que geram energia eólica. Eu deveria ter acrescentado isso. Bem, a esperança é que a Ucrânia consiga, de alguma forma, usar a energia nuclear de Zaporizhia. Você tem razão, é que minha língua anglo-saxônica ocidental simplesmente não consegue lidar muito bem com essas consoantes. Então, de alguma forma, é para isso que serve. Bem, não há como isso acontecer porque a usina está em uma parte de Donetsk que já faz parte da Rússia. Não faz parte da Ucrânia, e a Rússia não vai fornecer energia para a Ucrânia. Na verdade, um dos problemas, Ev Smith tem um artigo muito bom no Naked Capitalism de hoje sobre isso, é como a Ucrânia vai conseguir energia. E por Ucrânia, quero dizer o que restar da casca, que ainda seria chamada de Ucrânia depois que as regiões de língua russa se unirem à Rússia. Em retaliação aos bombardeios ucranianos contra refinarias e fontes de energia russas, a Rússia bombardeou as fontes de energia ucranianas. Essa é uma das principais formas pelas quais se tenta acelerar o fim da guerra na Ucrânia. Foi oferecido um acordo mútuo para não bombardear as instalações de energia um do outro, mas os americanos disseram aos ucranianos, não, queremos prejudicar a energia da Rússia, mesmo que seja apenas uma picada de alfinete. Vale a pena fazer vocês todos congelarem no escuro, com todo o país sendo bombardeado pela Rússia, só para dar uma picada na Rússia. Esse é o padrão. Então, a questão é, como a Ucrânia, agora que o oeste do país não tem mais geradores e transformadores de energia, deve se virar. Ela tem as instalações de produção, mas sem os transformadores, como converter energia nuclear de petróleo ou de gás em eletricidade?
into electricity. Well, you need transformers and electrical equipment. Bem, você precisa de transformadores e equipamentos elétricos que seguiram os padrões soviéticos por muitas décadas e ainda seguem, assim como as empresas russas de energia e eletricidade seguem esses mesmos padrões. Isso significa que as empresas ocidentais não vão dizer, certo, vamos reconstruir seu equipamento no Ocidente. Isso nos dará uma exportação. O mercado de equipamentos elétricos pós-soviéticos simplesmente não é grande o suficiente para justificar esse tipo de investimento. Portanto, apenas a Rússia pode produzir o equipamento necessário para religar as luzes, as fábricas, a eletricidade, o aquecimento e os fornos na Ucrânia Ocidental. E isso não vai acontecer de graça, porque espera que a Ucrânia Ocidental pague reparações pelo ataque que realizou contra os falantes de russo. Então, toda essa fantasia a qual a Europa aderiu, liderada por von der Leyen e Kaja Kallas, continua firme, apesar de todos os relatórios de segurança nacional afirmarem que a Europa já não tem viabilidade, pois seus líderes são totalmente rejeitados por todas as pesquisas de opinião. Acho que a popularidade de Macron está em torno de 12%, talvez 20% para Merz, e Starmer está completamente fora da política britânica. O sistema político europeu está desmoronando, e é por isso, acredito, que Richard disse que o sistema militar e da Guerra Fria e a OTAN estão se desintegrando como resultado de tudo isso. Sim, eu também acho que, sabe, existe o simbolismo e existe a realidade. Eu entendo que o simbolismo é o que está impulsionando essa questão de confiscar os ativos russos. Isso permite que Merz, Macron e Starmer continuem financiando essa guerra, o que eles acreditam que os mantém no poder. Eles estão contendo o terrível urso russo de invadir toda a Europa. Eles não podem admitir que mover a fronteira da OTAN até encostar na Rússia foi um ato provocativo. Essa palavra não pode ser dita porque isso é propaganda de Putin. Então é preciso inventar outra explicação. E o que eles inventaram é que Putin é um imperialista louco que quer dominar toda a Europa. E veja, quando você lida com esse tipo de simbolismo grosseiro, você ouve comentários como os de Kaja Kallas, de algumas semanas atrás, quando ela fez um discurso explicando que a Rússia invadiu a Europa 19 vezes e que a Europa nunca invadiu a Rússia. Essa é uma afirmação que vai muito além das capacidades limitadas do nosso presidente em sua pura ignorância da história moderna. Veja, não existe Napoleão, não existe Primeira Guerra Mundial, não existe Hitler. No universo dela, é tudo o Sr. Putin. Quero dizer, isso mostra o quão loucos eles são. Mas aqui está o ponto. 200 bilhões de dólares simplesmente não são suficientes para nada disso. É um bom simbolismo. Isso permite que esses líderes europeus evitem enfrentar seus parlamentos e pedir dinheiro para salvar suas carreiras políticas, porque essa opção se esgotou. Ela não está mais disponível para eles, então precisam de uma alternativa. E estão fazendo algo que, na verdade, acredito que os Estados Unidos, independentemente do que diga aquele artigo, posso estar enganado, mas, pelo que entendo, os Estados Unidos apoiaram a posição belga de que isso é muito mais perigoso para a viabilidade de longo prazo da Europa como um lugar para guardar dinheiro e também para o dólar como um lugar para guardar dinheiro para os ricos e governos do mundo todo. Prejudicar isso apenas para salvar a carreira de um político que sabe, como todos sabem, que a guerra que ele apoia será perdida. Quer dizer, talvez, se isso der certo, vai mostrar que a Europa está em uma posição ainda mais desesperada do que eu acho que está, e do que aquele documento sugeria. Acho que isso é muito barulho, muita enrolação, muitos lampejos de esperança. Mas veja, o FMI não gostou, o Banco Mundial não gostou, o governo belga não gostou, a agência de compensação lá na Bélgica, que lida com isso, não gostou. Os Estados Unidos também não, e de forma bem perceptível, não estão apoiando oficialmente.
Então meu palpite é que isso faz parte do desespero de um império em declínio, envolvido em uma guerra perdida. Aí surgem essas sugestões. Bem, é essa desesperação que levou ao que o Wall Street Journal estava noticiando, que há grupos nos Estados Unidos, certamente dentro do Departamento de Estado, pressionando exatamente por isso. Então, obviamente, os Estados Unidos falam com língua dupla. Você acusou a estoniana Kaja Kallas de ser ignorante. Bem, quando eu cresci nos anos 1950, havia um programa de rádio que eu costumava ouvir chamado It Pays to Be Ignorant. Era meio programa de comédia e meio quiz. Realmente compensa ser ignorante. E Silvard, tenho certeza de que isso rendeu muito bem a Sr. Kallas. Há algumas dúvidas sobre se houve bastante desvio de verbas sob a gestão dela. E a questão é, o que vai ser mais forte? A narrativa será mais forte ou a realidade será mais forte? Bem, temos visto a narrativa do capitalismo industrial, do libertarianismo, dos mercados livres e das criptomoedas ser mais forte do que a realidade de tudo isso nas últimas muitas décadas. Só porque algo não é realista, não significa que não vá dominar a opinião pública. Obviamente, isso não funcionou para Starmer, Merz e Macron. Mas os Estados Unidos sempre mantêm a esperança eterna de que a ignorância e a narrativa possam prevalecer sobre a realidade e o interesse material próprio. Sim. Você quer acrescentar seguintes desse armamento? Sim, mais uma vez, eu gostaria de destacar um ponto. Se os Estados Unidos, como sugere aquele artigo de 4 de dezembro, estão revivendo, ou talvez reafirmando, essa é a palavra mais adequada, a doutrina Monroe, e, portanto, recuando de um esforço para controlar o mundo inteiro para um esforço de controlar a América Latina, se isso for real no sentido de uma mudança estratégica, e se a Venezuela for um sinal do que isso significa em termos do que os Estados Unidos estão dispostos a fazer, então acho que também veremos, além de tudo o que já discutimos, uma grande disputa surgindo agora e nos próximos anos entre os Estados Unidos, de um lado, e forças importantes da América Latina, de outro. Não se pode fazer isso novamente. Vocês já fizeram isso desde 1830, quando a doutrina Monroe começou, até o presente. Certo. Mas você não pode continuar fazendo agora o que talvez tenha funcionado em um século passado. E como exemplo, vou te dar, com todas as complicações, que antigamente o colonialismo de povoamento era viável. Os britânicos podiam enviar colonos para a Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Estados Unidos, Canadá e assim por diante. E era possível matar um grande número de pessoas para limpar a terra e assim assentar o próprio povo. Mas isso não pode mais ser feito hoje. Ou dizendo a mesma coisa de outra forma, tentar fazer isso agora é estar na situação de Israel e Palestina. E veja o que isso produziu. Talvez seja possível sustentar algo assim em um país com cerca de 8 milhões de israelenses e 8 milhões de palestinos. Mas não dá para fazer isso com os Estados Unidos e o Brasil, ou o Chile, ou o México. E isso é uma receita para uma violência indescritível, amargura e organização. A Organização dos Estados Americanos é uma instituição fragmentada. Seu silêncio sobre o que está acontecendo na Venezuela, ou seu relativo silêncio, é muito eloquente em suas implicações. Mas não acho que seja uma instituição viável. Acredito que haverá esforços por parte dos latino-americanos para reagir. Eles estão mais bem organizados para isso agora do que jamais estiveram, e terão aliados na Rússia, na China e em outros lugares. Isso não será um arranjo seguro para os Estados Unidos, porque o resto do mundo não o respeitará. A doutrina Monroe, só para lembrar, foi um acordo, e foi um acordo feito entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, porque os britânicos haviam tentado impedir a independência dos Estados Unidos, uma colônia rebelde.
Mas, para surpresa de todos, ela havia sido derrotada na Guerra da Independência em 1766 e foi derrotada novamente na Guerra de 1812. Depois de ser derrotada 2 vezes, entendeu o que não podia fazer. Então fez um acordo. Vocês ficam com a América Latina, nós ficamos com todo o resto. E foi assim que o restante daquele século se desenrolou. Mas isso não é mais possível agora. O anticolonialismo é hoje a principal construção ideológica do mundo, abraçada pela grande maioria das pessoas. Pouquíssimos. Apenas um país que imagine que a alternativa ao que acabei de descrever seria ainda pior. Tomariam a iniciativa estratégica articulada no documento de 4 de dezembro. Eu concordo. Great. Sim, exatamente. Muito obrigado, Richard e Michael, por estarem conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Certo. Cuide-se. Yeah. Bye-bye. Tchau.